Glória a Deus. Boa noite, mulheres. Paz seja convosco, amém? Você está feliz nessa noite? Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Vanderleia. E que você seja muito bem-vinda neste lugar, né? Sabemos aqui que estamos em muitas mulheres de outras igrejas, mas a gente não está aqui dependendo de igreja ou de placa ou religião. A gente veio aqui nessa noite com o único objetivo, que é adorar aquele que vive e reina para sempre. Amém? Você pode se colocar em pé nessa noite, então, para darmos início ao nosso culto de mulheres, que você fique à vontade. Desde já quero agradecer a presença da pastora Viviane Martinello, que depois vai estar trazendo a palavra, toda a sua equipe que está conosco, que vocês ficam em casa, se sintam em casa, amém? Então vamos abrir a nossa palavra em Jó 14, 7. Aleluia. Glória a Deus. Jó capítulo 14, versículo 7. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom, querida. Amém? Todas acharam? Jó capítulo 14, versículo 7. Diz assim: para a árvore, pelo menos a esperança. Se é cortada, torna a brotar. E o seu renovo vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com um cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Ainda assim, com cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Você pode dar um glória a Deus? Querida, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Você pode dizer para mim, eu vim porque me convidaram, eu vim porque eu vim ver a pastora Viviane pregar. Não, você veio aqui porque o Senhor te trouxe até aqui. O Senhor já tinha marcado essa data com você. E como eu li aqui, como uma árvore cortada, quando ao cheiro das águas ela brota. Você pode dizer, pastor, eu estou aqui rindo, mas por dentro eu estou amargurada, eu estou deprimida, eu fui cortada. Mas, como eu li para você, que quando a água passa, ela brota. A mesma água está aqui nessa noite. A água viva que veio do céu, ele está aqui. E se você deixar ele passar, se você deixar ele te curar, pegar as suas raízes, se você deixar o rio fluir, você vai sair daqui nova, renovada, restaurada. Você crê nisso? Então levante as suas mãos, feche os seus olhos, vamos orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estão, Pai, as tuas filhas nessa noite, Pai. Pai, que o Senhor venha com o teu rio sobre elas nessa noite. Que o teu rio venha fluir neste lugar, Senhor. Porque esse culto não é mais para nós, nunca foi para nós, Senhor. Esse culto é para ti, Deus. Então que cada mulher nessa noite seja tocada, seja restaurada, seja renovada, Senhor. Passa sobre elas, Senhor, com o teu rio. Passa sobre elas, Pai, como uma água, Senhor. Que venha renovar, venha tratar. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Você pode aplaudir a Ele? És bem-vindo entre nós, Senhor. És bem-vindo entre nós, Jesus. És bem-vindo entre nós, Jesus. Oh, és bem-vindo. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer.
já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem eu sou. E eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Oh, Jesus, tu és. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. E eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir, só quero levantar minha voz e te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Eu só quero. Hoje não vou te pedir nada, Te pedir nada. só quero levantar
Só quero levantar, te dizer. Aplauda Ele, que é digno de toda glória, de todo louvor. Digno, Pai. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, tantas coisas, mas descobri seu rio em mim e transbordei com teu amor. Sinto fluir seu rio de vida. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sabe, Jesus está aqui nessa noite
E Ele deseja ter um encontro com você. Existem mulheres aqui que estão tão feridas. Feridas porque tiveram um relacionamento de religião com o Senhor. Mas nessa noite o Abba está aqui. E Ele quer te dizer: filha, eu te amo. Filha, eu quero te encher como nunca antes. Eu quero que tu prove o sobrenatural. Ó Pai, batiza, Deus. Batiza em nome de Jesus. Você que nunca teve um batismo com o Espírito Santo, Ele está aqui. Sejam cheias de Deus nessa noite. Tenham liberdade. Derrame o seu melhor para Ele nessa noite, porque Ele está aqui. Você não vai sair daqui a mesma. Sabe, um dia eu pensava em morte, pensava em me espatar. E eu entrei na igreja. E no primeiro dia que eu pisei os meus pés na igreja, eu tive um encontro com Jesus. Eu estava sedenta por Ele. E naquele mesmo dia Ele mudou a minha história. Ele tirou aquele espírito de morte da minha vida. E Ele transformou a minha tristeza em alegria. Existem mulheres aqui que entraram aqui e falaram: Senhor, é a minha última noite. Eu estou desistindo do meu casamento. Eu estou desistindo da minha vida. Mas o Senhor te diz: ei, filha, não é o fim. Porque de mim sairão rios de água. E o Senhor está aqui liberando água que dá vida. Água que cura. Água que transforma. Ei, shekantalabalabashé. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. E eu quero beber de tuas águas. Diga isso com toda a sua força. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber. Mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Mergulhar, vou mergulhar. Minhas lamparinas estão acesas. Estou só te esperando, o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas.
te esperando, o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata, envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim. Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti.
ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, e nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Declare isso a Ele, mulher. Declare. Nós não viemos atrás de mais uma bênção, não. Sim, Deus. Nós não viemos aqui por aquilo que Ele pode nos dar. Nós não viemos aqui por aquilo que Ele pode fazer por nós. Mas nós viemos aqui para adorar, para se render a Ti, Jesus. Declare a Ele. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além. Nada, de Senhor, ti. nada além de Ti, Pai. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Aleluia. Aplauda Ele. Aplauda porque Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Pode sentar, amadas. Sente, fique à vontade. Glória a Deus. Vamos, não nos demorar. Chamar aqui a pastora Viviane. Gente, pensa o trabalho para trazer essa mulher aqui, né, pastora? Já tinha, desde o ano passado, antes da pandemia, né, nós já tinha marcado com ela. Mas veio a pandemia, né, fecharam as igrejas. Depois marcamos de novo, houve outro imprevisto. Mas é porque Deus queria hoje, né? O dia é hoje, porque às vezes naquele dia você não estaria aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela pastora? Vamos. Mesmo você pode sentada mesmo, aponte, estenda a sua mão sobre a vida da pastora. Pai, em nome de Jesus, entregamos agora a vida da pastora Viviane, Pai, nas tuas mãos, Pai. Nós sabemos, Pai, que a tua presença é real sobre a vida dela, Senhor. Senhor, usa ela, Pai, como canal nessa noite. Não para falar aquilo que a gente quer ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Senhor, aquilo que o Senhor tem falado sobre o coração dela, Pai. Que o Senhor venha nessa noite renovar, restaurar, Senhor. Pai, usa a vida da tua filha, Pai, com graça, com sabedoria, com poder. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Amém, minha gente. Estou feliz demais de estar aqui. Eu falo que a pastora Vanderleia, né? Isso. Ela é igual aquela viúva insistente lá da
da parábola, ela foi, eu falei, não, gente, eu vou dar um jeito, eu vou estar lá. Eu creio que Deus tem um tempo apropriado para todas as coisas. Realmente, teve um dia que eu achei que eu estava com Covid, eu falei, eu não vou, com incerteza, né? Aí fiz o exame, deu negativo, graças a Deus, mas pelo menos a gente tem que se proteger e cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Mas eu vejo como hoje mesmo um dia que o Senhor separou para esse tempo, tem uma unção nesse lugar, tem uma graça nesse lugar. Não sei se você já percebeu, o Senhor já está aí. O Senhor ama estar no lugar onde Ele é adorado, onde Ele é amado. Deus ama mulheres simples que querem Ele. Deus não quer mulheres que sejam ideais, Deus quer mulheres reais, mulheres de verdade. Mulheres que o Senhor pode recomeçar algo dentro delas, fazer algo novo, amém? Eu ia ministrar uma palavra aqui e até botei o iPad carregar para isso, e o Espírito Santo falou assim para mim, por que tu põe o iPad a carregar se não vai usar ele hoje? Eu creio que tem uma unção nova para esse lugar, uma palavra fresca para nascer nesse lugar aqui. E para quem não me conhece, meu nome é Viviane, nós pastoreamos a Abba Pai Church lá em Criciúma. Sou esposa do Telmo e mãe da Vitória, de 17 anos, e da Isabela, de 6 anos. Graças a Deus, eu fui uma mulher, né? Eu fui uma criança que tive um lar destruído, né? Os meus pais viviam brigas constantes, meu pai é alcoólatra. Eu não tive uma família convencional, eu tive uma família muito destruída, o que ocasionou muita destruição dentro de mim. A gente não imagina, né, o que um casal que briga o tempo inteiro, a gente não imagina o que um casamento destruído pode fazer na vida dos filhos. E eu cheguei até o Senhor com meu coração bem destruído. E quando eu tinha 15 anos, eu sempre fazia uma oração, eu dizia assim, Deus, me dá uma família. Porque apesar de ter uma família, parece que eu não tinha. E eu dizia, Deus, eu sei que existe mais, existem lugares que eu quero acessar que eu nunca acessei, existe uma família segundo o teu coração e é sobre ela que eu quero viver uma família segundo o teu coração. Então hoje, quando eu vejo meu marido brincando com as minhas filhas, ou quando eu vejo a minha família ao redor da mesa, eu agradeço tanto a Deus, porque Ele me restaurou através da minha família. Tem muitas mulheres, eu sei, que enfrentam dores através do casamento, mas sabe de uma coisa? Eu descobri que o martelo, ele é usado para construção, não é verdade? Mas também ele pode ser usado para destruição. Você pode com o martelo construir e com o mesmo martelo destruir. E eu descobri que o que muda é a forma que você usa a ferramenta que Deus colocou na sua mão. A Bíblia nos chama de edificadoras, eu e você. Eu sei que esse versículo está cherne, batido, né? A mulher sábia edifica a casa. A gente está cansada de saber. Outro dia uma mulher assim para mim, tá, e o homem sábio, ele não existe? Eu falei, calma. Mas Deus colocou uma arma de edificação na nossa mão. Mas a mulher que também tem a arma de edificação, ela também pode usar ela para destruição, porque a Bíblia também diz que a tola destrói. Só que é tão interessante que às vezes a família que fere é a família que vai te curar. Às vezes na família que você foi mais ferida, é dentro de uma família que você vai ser curado novamente. É tão interessante que às vezes a gente é ferido com a igreja fere. Você vai dizer fere, a igreja fere. Às vezes líderes imaturos ferem. Mas a mesma igreja, às vezes, que te fere, Deus vai usar uma igreja para te curar também, para restaurar. A Bíblia diz, né, em Oséias, que Ele abre a ferida. Deus abre as feridas, mas Ele cura cada uma delas. Então não importa se de repente você está aqui hoje sentindo sangrando, uma mulher do fluxo de sangue, né, ferida. Há óleo e bálsamo de cura aqui nessa noite. E enquanto eu estava ali, eu sempre procuro ser sensível à voz de Deus. Eu falei, Deus, eu não quero ministrar nas minhas emoções, naquilo que eu tenho visto com os meus olhos, mas eu quero que flua algo do teu coração. E quando eu estava aqui, nasceu essa ministração nova, agora inédita pela primeira vez. E o tema dessa mensagem é Deus de recomeço. Ele é um Deus de recomeço. Se você for olhar a Bíblia inteira, você vai ver que ela é repleta de recomeços. Deus não escondeu os recomeços de alguns, os consertos de outros, porque Ele saberia que nós precisaríamos recomeçar muitas vezes, que nós precisaríamos dar pontos finais e iniciar novos ciclos na nossa vida. Esse é um dos maiores problemas quando a gente não entende um fim de algumas coisas. Eu estou ainda num processo difícil, a minha sogra faleceu vai fazer 15 dias, você estava acompanhando?
ajudaram a orar pela Teresa. Mas o Senhor quis levar ela. O Senhor levou ela, e como foi difícil para mim colocar um ponto final. Mas eu vivi algo nessa situação com a Teresa. Eu não sei se vocês lembram daquela palavra, eu não vou abrir para a gente não tomar tanto nosso tempo. Mas vocês lembram quando Davi errou com Betseba, e desse erro, desse adultério, veio uma criança. Lembram disso? Então, Davi tenta ocultar o pecado dele, ele coloca Urias, né, na frente de uma batalha. Urias, de certo, achou, nossa, ele está me promovendo. Na verdade, ele estava querendo matar Urias. Cuidado que algumas promoções não são promoções. São lugares que vão tentar matar você. Nesse tempo, eu tenho olhado muito isso. Eu tenho assim, Deus me livra dos Davis que querem esconder o seu pecado e me colocar em lugares que não são meus. Porque esses lugares são lugares de morte. E aí Davi tenta esconder e realmente coloca Urias, que achou que estava sendo promovido, na frente de uma batalha que na verdade levou a vida dele. A Bíblia diz que Urias morre então, Davi pega então aquela mulher como esposa dele. E aí vem Natã, que todo mundo precisa de um profeta Natã, que é aquele tipo de homem e mulher de Deus que não vai falar aquilo que você quer ouvir, vai falar aquilo que você precisa ouvir. Eu sei que nós, como igreja brasileira, temos um grande problema com os profetas, porque muitas vezes eles vêm para trazer não é nem constrangimento, mas para confrontar a nossa vida. E a gente tem a tendência de dizer, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. E a gente só quer a palavra de bênção. A Bíblia diz mesmo que nos últimos dias a gente ia ter, que as pessoas iam ter comichão nos ouvidos, ia juntar mestres para si mesmo. Ah, eu gosto do fulano, eu gosto do Beltrano, cuidado. Não junte mestres para você mesma. Diga assim, Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz, através de homens e mulheres. E Deus tem os seus profetas Natãs que colocam o dedo na nossa cara e através de uma palavra tão simples, eles conseguem extrair quem nós somos quando nós nem sabemos que somos. Porque Natã vai e fala uma parábola, ele fala uma história e Davi dá a sentença. Davi não sabia que estava dando a sentença para ele mesmo. Ele falou, olha, um cara tinha várias ovelhas, vários cabritos, de repente ele pega uma daquele que só tinha uma. E Davi fala, mas esse cara tem que morrer. Pois é, esse cara é você. Muitas vezes Deus permite que a gente veja situações e você diz, uau, não acredito. E Deus fala para você, pois é, você é essa. Você já se deparou com alguém falando mal de alguém, não é feio? Mas quantas vezes você falou? E a gente tem a tendência, principalmente como mulher, de ter um peso e duas medidas. Um peso para mim, porque eu estava nervosa, ela porque é estressada. Entende? Eu porque eu não estava no meu bom momento, mas ela não deveria ter falado isso. E aí a gente vê que Deus dá para Davi uma sentença, aquela criança vai morrer. O fruto do adultério vai morrer. Alguns frutos dos nossos erros precisam morrer. E a Bíblia diz que Davi, desesperado, ele chora antes do menino morrer. Ele se joga, ele não come, ele jejua, ele se joga na presença de Deus. E de repente o menino morre. E os servos dele ficam desesperados, cochicham perto dele pensando, se antes do menino morrer, ele estava assim, desesperado, quando a gente falar que o menino morreu, esse homem vai... E aí Davi, percebendo que eles cochichavam, Davi teve a percepção que o menino tinha ido, e ele perguntou, o menino morreu? E eles falaram, o menino morreu. Ele se levantou, tomou um banho, ungiu e foi comer. E aí eles não entenderam, mas enquanto o menino ainda estava vivo, aí havia esperança. Mas se Deus colocou um fim, eu vou abraçar esse recomeço de algo que está iniciando na minha vida. E quando aconteceu com a Teresa foi tão interessante, porque nos 50 dias de UTI que ela estava na UTI, eu chorei praticamente quase todas as noites, não conseguia dormir. Eu ia para a minha sala, para o meu quarto de oração, e eu dizia, Deus, livra ela da morte, Deus, não permita isso. Eu cheguei a pedir, Deus, me dá mais 20 anos com a Teresa. Deus, quando ela tiver então 90 anos, o Senhor pode levar ela, mas com 70 não. Deixa ela ficar mais 20 anos, e chorando muito, mas quando então veio a resposta do Senhor, que Ele queria ela com Ele, então eu me levantei, tomei meu banho, me ungi, e vou partir para aquilo que Deus tem para agora. E essa é a nossa dificuldade. Muitos de nós estamos chorando coisas que já se foram e nós precisamos abraçar os recomeços de Deus. Abraçar os novos processos do Senhor na nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Zacarias.
Zacarias. Abre Zacarias 3. Eu vou dar um pano de fundo antes de a gente iniciar aqui, mas Zorobabel, ele foi chamado para, depois do exílio babilônico, conduzir o povo de Israel no novo tempo, para um recomeço. Você imagina chegar alguém aqui no Brasil, de outra nação, levar todo mundo embora, vamos botar assim, para uma nação aí, para o México, todo mundo vai para o México, preso. E aí, você não está mais no Brasil, você está exilado, você está numa outra nação, em cativeiro, preso. Já pensou você deixar sua casa, suas coisas, você não leva nada, você vai preso. O povo de Israel passou por isso. Israel de Deus passou por isso, ele foi levado cativo para Babilônia. Mas olha que interessante, eu nunca tinha entendido por que Babilônia, Deus, por que levar o povo para um lugar de muita idolatria. Babilônia representa idolatria, representa manipulação e representa assim, é um roubo da sua identidade, porque uma das representações de Babilônia eram tijolos. Babilônia, ela gostava de tijolos, porque tijolo é tudo igual, já viu o tijolo? É tudo igual. Até um pode ser moreninho, né, mas passado no forno. Mas tijolos são uniformes, são iguais. Mas a Bíblia diz que no reino de Deus nós somos como pedras vivas. Não existe nenhuma pedra igual. É tão interessante que o reino de Deus respeita as nossas individualidades, as nossas particularidades. Deus se move na multiforme graça. E é por isso que ainda existem alguns ministérios com uma capa babilônica, que não conseguem se desgrudar, eles querem que todo mundo seja igual. Deixa eu falar uma coisa para você, não tente isso e não tente ser igual às pessoas. Respeite, você é uma pedra, não um tijolo. E para encaixar pedras e pedras, gente, é muita arte, Deus sabe encaixar. Não sei se você já viu um muro feito de pedras, é a coisa mais linda, o encaixe fica perfeito. E aquela argamassa usada é o próprio Espírito de Deus que vai encaixando as pedras nos lugares certos. E é a mesma situação que fala que a igreja é como um corpo de várias funções e meios totalmente diferentes um do outro, porque nós não somos todos iguais. Ainda diz, né, você que é pé não diga que é ser mão. Respeite a sua individualidade, respeite a sua identidade. E a Babilônia, então o povo foi levado para esse lugar que roubava a identidade, queria fazer todos deles uma massa só igual. Você vai olhar para o mundo, é isso que o mundo quer fazer, já viu? Ontem eu passei lá na CIA, fui levar a minha pequenininha no shopping, 6 anos, ela disse assim, mãe, por favor, amanhã eu quero ir no shopping. Já estava com abstinência. E eu levei ela, né? Quando eu passei na CIA, que a gente estava caminhando, eu olhei assim, e estava escrito assim, use a roupa do BBB, do Big Brother. E na hora veio assim para mim, Babilônia, né? A Babilônia quer vestir igual. A Babilônia quer manter um padrão. E eu olhei para minha filha de 17 anos que estava junto comigo na frente. E eu olhei para essa geração de 17, 16, 15 anos dentro do shopping. Eu comecei a orar por eles. Eu falei, Deus, eles estão na Babilônia. É oferecimento o tempo inteiro. É como Daniel na Babilônia. Daniel não se corrompeu. Daniel manteve a identidade. E esse povo, ele estava retornando da Babilônia. Só que é tão difícil recomeçar quando você já não sabe mais nem quem você é. Às vezes alguns fins e alguns processos são tão dolorosos. E eu perguntei para Deus outro dia, eu falei, Deus, por que levar o povo para a Babilônia? Porque o Senhor permitiu. Eu não sei se você já passou por algumas perguntas assim com Deus. Deus, por que o Senhor permite algumas coisas? Você já se perguntou? Por que o Senhor permite? Às vezes a gente não entende os processos de Deus. A gente fala, Senhor, por que o Senhor permite algumas coisas? E é tão interessante que o povo, se você ler, o povo de Israel, nos versículos, nos capítulos, nos livros anteriores, você vai ver um povo toda vez errando com a idolatria. Você vai ver Moisés indo no monte, uns buscando intimidade, mas vê um povo buscando um bezerro de ouro para adorar. Você vê o tempo inteiro o povo caindo. Aí Deus falou assim, vocês querem então ídolos, né? Babilônia era o lugar de maior de idolatria e de ídolos.
Eles comeram o ídolo até sair pela orelha, pelo ouvido. Eu lembro de um dia que a minha mãe comprava a lata de leite ninho. Naquela época era tudo muito caro, muito difícil. Eu amava leite ninho puro. Quem aqui que gosta também? É bom, né, gente? Aí eu lembro que um dia eu peguei a lata de leite ninho, me escondi no banheiro. E aí eu comecei a comer esse leite ninho escondido. A minha mãe, quando descobriu, ela falou: "Mas agora tu vai comer a lata. Te senta aqui." Só faltou sair, né, leite por tudo quanto é lugar. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Eu vou mostrar para vocês como a idolatria é terrível. Então a idolatria arrancou do povo, mas a identidade tirou o povo desse lugar. Mas Deus, ele é um Deus de restauração. Sabe de uma certeza que você pode ter na sua vida: Deus nunca vai desistir de você. Você pode desistir. Você pode dizer assim: não dá mais, eu não vou conseguir, estou desistindo, vou viver minha vida. Deus vai dar um jeito de atrair você para perto dele. O tempo inteiro. E Deus não desiste desse povo. Deus trata ele na Babilônia, mas não joga ele ao léu. Tudo que está acontecendo com o povo de Israel na Babilônia está escrito. Aquilo que você passa, até as lutas que você enfrenta, está escrito. Deus sabe o que está fazendo. E sabe de uma coisa? Zorobabel, então, é levado a liderar, a conduzir o povo para um recomeço. Uau! Quando Deus chama líderes para ensinar o povo a recomeçar, e eu creio que Deus está levantando na nossa geração homens e mulheres de Deus como Zorobabel nesses dias. Porque eu não sei você, nós precisamos de um recomeço. Muitos, até após essa pandemia. Você já imaginou como é que vai ser depois? Eu estava outro dia sonhando no dia que vai dizer assim: não precisa mais de máscara. Você imaginou como é que vai ser? Eu já imaginei uma fogueira enorme no meio da praça lá, todo mundo jogar sua máscara. Sabe, eu estava vendo um país agora, eu não sei se foi a Austrália, eu não sei, não quero errar. Mas eles fizeram, Austrália, né? Eles fizeram um show, milhares de pessoas, para comemorar, porque esse dia vai ter que ser comemorado. Mas muitos de nós vamos experimentar um recomeço. Nós como eclésia, como igreja, nós tivemos que nos adaptar. As cadeiras estão mais distantes uma das outras, são menos pessoas. Existe um recomeço após tudo isso. E nunca essa palavra foi tão pontual para os nossos dias. A gente nunca viu tanta empresa falindo, mas também nunca viu tanta empresa prosperando no meio da crise. A gente viu famílias se destruindo, mas eu também vi muitas famílias se restaurando no meio dessa pandemia, dessa crise. E nós vimos muito Deus fazendo. Então Deus é um Deus de recomeço. Mas existe um processo que Deus faz aqui em Zacarias. Se você depois quiser ler em casa todo esse capítulo e todo esse livro, ele é maravilhoso. E eu te encorajo a ser uma mulher que estuda as Escrituras. Uma mulher que vai mais profundo. Uma mulher que sai da piscina rasa infantil. A piscina rasa infantil só ouve o que o pregador fala. A piscina rasa infantil, ela é limitada. Mas existem águas mais profundas. E você pode estudar a palavra de Deus e se deliciar com as revelações que estão aqui, os segredos de Deus que estão aqui. Deixa eu só arrumar aqui a minha Bíblia. Vou tirar isso aqui. Vamos ler. Então o anjo, tudo isso aqui aconteceu na volta do povo do exílio, tá? Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué, em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito as suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué disse: veja, eu removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. E eu disse: também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com as roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar em meus caminhos
e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre o meu templo e sobre os seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que ali estão. Olha o que Deus está falando aqui. Olha que interessante. Num tempo de reconstrução, num tempo de recomeço, num tempo de trazer de volta aquilo que o povo perdeu, porque você imagina, eu tenho tios que moram nos Estados Unidos há muito tempo, eu tenho um tio que mora lá há 40 anos já. Então, ele teve 2 filhos que nasceram que são americanos. E esses filhos já são adultos e tudo, e eles são americanos. Mas a verdade é que eles são brasileiros. Eles são filhos de um casal brasileiro que foi morar nos Estados Unidos. Outro dia, acho que faz uns 2 anos atrás, eles vieram visitar o Brasil, falando muito pouco português, mas amando o que viram no Brasil, falando, uau, essa é a nossa origem. Mas vamos dizer que esses 2 meninos viessem morar no Brasil novamente, eles teriam que aprender muitas coisas, e a cultura brasileira que eles não sabem. Eles teriam que ir até estudar mais sobre a língua, que deveria ser natural, mas não é, porque eles foram levados para um outro país. Culturalmente, né, questões de jeitos de lidar com filhos e tudo mais, teriam que mudar sobre fé. E eu lembro que eu fiquei o tempo todo falando como que o Brasil pensa sobre algumas coisas, como que nós pensamos, e eles ficaram muito admirados, porque a cultura americana e a cultura brasileira é muito diferente. E é exatamente isso que acontece quando nós passamos muito tempo na Babilônia. Nós precisamos voltar para a nossa terra e aprender tudo de novo. Só que o problema é que a gente acha que a gente sabe, e o pior é quando a gente acha que sabe, mas não sabe. Quantos de nós, olha, o que eu vou falar para vocês pode parecer duro e difícil para você ouvir, mas eu vou falar. Eu vou dar comida grossa hoje. Muitos de nós vivem em denominações que são verdadeiras Babilônias. Elas querem gerar em massa, querem roubar quem você é, tem que vestir tudo igual, tem que fazer tudo igual. Tem que agir tudo igual. E elas roubam a sua identidade, roubam quem você é. Você fica tanto tempo numa Babilônia, você não sabe mais nem o que é Bíblia, o que é Deus. Se você está acostumado a o quê? O que você está acostumado a ouvir? Um evangelho pronto, diluído. Só que nesses últimos dias, Deus está levantando líderes como Zorobabel, que vai conduzir novamente um povo para andar na cultura do céu, na cultura do reino de Deus. Porque na cultura do céu não existe ciúme e briga entre pastores de igreja, porque vai na outra. Na cultura do céu, um membro pode visitar outra igreja, não precisa pedir autorização. Na cultura do céu existe uma verdade, existe uma liberdade. A cultura do céu é diferente da cultura da terra, da Babilônia. E eu creio, quem sabe aqui nesse lugar tem líderes como Zorobabel. Você vai conduzir muitas pessoas a um recomeço, a um start. Às vezes até reiniciar, né? Às vezes quando eu vejo que um programa está muito pesado, do computador ou no seu celular, você já fez isso, travou tudo, o que você faz? Reinicia. Quando a gente trava, Deus precisa nos reiniciar. E eu queria falar alguns aprendizados aqui, que no tempo da reconstrução, não se esqueça, Satanás vai vir acusar você. Uma das coisas que mais acontecem hoje nos nossos dias, quando nós vamos dar passos para o Senhor, para caminhar com Ele, o acusador vai chegar do teu lado. Vai dizer, você. Eu lembro que quando o Senhor começou a me tirar de trás das malhadas, eu era muito tímida, muito envergonhada, nunca imaginei fazer hoje o que eu estou fazendo lá atrás. Era uma mulher sempre dona de casa, mãe, esposa, às vezes acuada, né? Eu não era uma mulher muito expansiva, mas na minha. Tinha vergonha até de conversar em rodas de conversa. Medo de dar minhas opiniões, o que as pessoas iam pensar de mim. Graças a Deus, um dos gigantes que eu matei na minha vida foi o que vão pensar de mim. Ele não existe mais. Me libertei disso. E esse é uma das portas para você encarar quem você é e viver a plenitude de Deus para a sua vida. É o que vão pensar, não importa. Se você viver a sua vida inteira pensando o que vão pensar, você não vai viver nada. E eles vão pensar igual de você. Porque uma coisa é certa, para quem não gosta de você, se você faz certo é porque está errado. Se você faz errado é porque está errado. Se você não faz nada é porque você não faz nada. Vai ser sempre ruim. Então você não pode se importar, você precisa viver aquilo que Deus tem para a sua vida, ouvir o que Deus tem. E eu lembro que quando eu comecei a ministrar,
o acusador se colocava ao meu lado. Você vai ministrar. Gente, eu lembro que em algumas igrejas que eu ia ministrar, que eram desafiadoras para mim, o diabo falava assim, eu estava sentada, ele vinha assim, dizia assim, hoje é que eu vou te envergonhar aqui nessa igreja. Hoje é que eles vão descobrir que tu não prega nada, que tu não sabe nada. Ele vinha acusar. Mas é tão interessante que aqui a gente vai olhar uma coisa. Satanás, o acusador, ele também estava ali perante o anjo do Senhor. Quando você busca a presença de Deus, você pode observar isso. Não sei se já aconteceu com você. Você está lá no seu tempo com Deus, que é difícil, não é? Você vai lá, conseguiu chegar no secreto. Cheguei. Ai, achei tempo, estou aqui, Senhor. Você quantas vezes está ali na presença de Deus, mas o diabo vem com acusação sobre a sua mente. Você está aqui orando, o que aconteceu há 15 minutos atrás? E Deus está falando assim para você, não importa o que o acusador disse, não precisa fazer nada, porque quem o repreende sou eu. A Bíblia diz que o próprio anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, ele falou, olha, eu rejeito as suas acusações. O Senhor está falando hoje para o nosso inimigo, ei, eu rejeito as suas acusações, eu sei quem ela é, eu sei quem ele é, eu conheço ela de pequenininha, eu mesma gerei, eu que criei ela, eu que formei. Você não tem autoridade, Satanás, sobre ela, sobre as acusações. E muitas vezes as acusações vêm através de pessoas. A Bíblia diz o seguinte, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas quantas vezes as maiores intimidações que nós enfrentamos, as acusações vêm de pessoas que falam e andam. Mas nós não podemos feri-las, nós temos que enfrentar isso como? Na oração. É Deus que vai repreender. E aí quando Deus repreende, é tão interessante que Deus fala assim, olha, esse homem é como uma brasa tirada do fogo. O que ele quis dizer? Tudo quando a Bíblia fala em fogo, por isso que às vezes eu fico meio preocupada quando eu vou em algumas igrejas, eles cantam, envia o teu fogo. E o pessoal acha que enviar o fogo é andar num pé só. Quando você pede fogo, você está dizendo, Senhor, me purifica. Senhor, manda provação, manda a luta. Manda a luta que vai ser fogo e vai me deixar mais forte. Tinha uma música que nós cantava tipo, fogo que consome, nós te desejamos. Eu ficava bem caladinha nessa hora. Eu sempre fiquei, a gente nunca cantou na igreja essa música. Eu tenho um maior temor de cantar ela. Porque quando você está dizendo assim, ei, me purifica, me joga no fogo. E aí o Senhor está falando, ei, você está acusando um homem que é como uma brasa tirada do fogo. Esse homem está passando por provações e por guerras ferrenhas, eu conheço ele. Eu sei quem ele é. Deus está falando assim, ó, para de acusar essa mulher, porque eu estou tirando ela de um fogo. Ela está com a brasa. Você já viu, já fez churrasco? Quando acabou tudo, passa um tempo, ainda não fica ainda aquelas brasas. Elas foram tão atingidas pelo fogo que elas não conseguem apagar. Nesses últimos dias, Deus está levantando homens e mulheres que são brasas vivas. Eles vão ainda acender outros homens e mulheres com o fogo do Senhor. Ele falou, ele é uma brasa tirada do fogo. Eu creio que nesses dias Deus vai tirar algumas brasas tiradas do fogo. O fogo das aflições, o fogo dessa pandemia, o fogo das incertezas. São tantas incertezas. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim, eu estou planejando, mas não posso planejar. Eu falei, meu Deus. Ontem eu fui num casamento, 10 horas da manhã. O casamento era para 200 pessoas, o casamento era lindo, só que ontem, e não era naquele dia de ontem, só que o casamento teve que ser ontem com apenas 40 pessoas. E o pai da noiva chorando, falando assim, a minha família não está aqui. Ele assim, não está aqui. Eu falei, eu queria tanto. Eu falei para ele, olha, abraça a nova configuração de Deus para esse tempo. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim, agradece porque tu está vivo, tu está vendo a tua filha casar. Nós estamos chegando num ponto que nós estamos passando por provação e Deus fala assim, ei, olha para mim, olha para aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Eu estou te tirando como uma brasa do fogo. Só que é tão interessante que quando eles olham para Josué, acontece uma coisa, as roupas dele estavam sujas. Já pensou? E roupa fala de atitudes. Roupa fala de identidade.
A Bíblia diz lá em Apocalipse que a noiva ia se vestir de linho fino, que são os atos de justiça. Roupa fala do que eu faço. Porque não é assim? Se eu sou uma policial, eu me visto como policial. Se eu sou uma médica, a roupa fala, aponta aquilo que eu faço. A roupa é o rótulo. E um dia eu vou ministrar sobre isso. Roupas e rótulos. Por que que uma mulher cristã deve se vestir decentemente? Porque a roupa aponta o que está dentro. Ela traz para... Não adianta. A sua roupa fala muito de você. Ela expressa. A roupa é uma linguagem. Você está falando com a sua roupa. E nem ambiente cristão, tá, gente? Se você pegar um livro aí do mundão, aí numa livraria, você vai ver muita gente falando, especialista sobre isso. Que a roupa fala. E aí, a roupa tá suja. Às vezes a gente chega com muitas atitudes erradas diante de Deus. Coisas que precisam ser trocadas na nossa vida. É tão interessante que roupa também fala de acesso a lugares que Deus nos deu. Quando José recebeu aquela capa colorida do pai dele, a primeira coisa que acontece com os irmãos é uma inveja tremenda dele. Porque a capa dizia, eu sou amado, eu sou preferido, eu sou guardado. E é engraçado que quando os irmãos pegam José, a primeira coisa que faz com José é arrancar a capa. E eles fazem questão de rasgá-la, sujá-la no sangue e levar ela como memorial, dizer, ele morreu. Muita gente quer rasgar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, quer manchar. Mas sabe de uma coisa, ainda que façam isso, eu quero dizer para você que nada tira você das mãos de Deus e daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Porque a roupa que colocaram depois em José foi uma roupa de escravo. E ia falar para Josué de um tempo difícil que ele ia viver. E aqui Josué está com essa roupa imunda. Ele está com uma roupa suja. Então, o anjo falou aos que ali estavam, disse assim, tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué disse, veja, eu removi os seus pecados e agora eu te dou uma roupa de festa. É claro que os nossos pecados mancham as nossas roupas. É por isso que ele vem buscar uma noiva sem mancha, que está se adornando. Às vezes a gente fala mal dos outros, é mancha. A gente tem inveja, é mancha. A gente não é generosa, é uma mancha. A gente fica irada e peca na ira, é mancha. Porque eu olho para vocês aqui, é tudo anjo. Mas lá na sua casa, só Deus sabe como é que você é. O piti que você deu antes de vir para a igreja, Deus viu. Entende? Deus sabe o que armazenamos no nosso coração. Mas eu tenho aprendido uma coisa, que mulheres transformadas são mulheres que não escondem as suas roupas sujas. Mulheres transformadas são mulheres que dizem, olha, estou toda suja realmente, Deus. A minha roupa está suja, as minhas atitudes estão sujas. E ele fala, nós vamos trocar essas roupas. Mas Zorobabel fala uma coisa que me chama atenção, e essa é a ponta dos líderes, eu digo que é a ponta da lança dos líderes para esse tempo. Deus está falando isso comigo muito. Zorobabel aponta algo muito interessante. Ele falou, as roupas precisam ser trocadas, elas são imundas. Mas Zorobabel faz um apontamento. Você sabe quando, eu não sei se você trabalha, quantas mulheres aqui trabalham fora do lar, numa empresa? Levanta sua mão bem alta. Ok. Em vários lugares, aqui vamos colocar... Você lá no seu local de trabalho, quantas vezes uma pessoa aponta algo que você não tinha visto ainda? Ou uma situação muito importante precisa ser analisada. Eu vou dar um conselho aqui. Sempre quando você for construir algo novo, escute isso. Um plano novo, comprar algo novo, compartilhe com as pessoas certas. Esteja rodeado das pessoas certas. Elas vão te apontar lugares, talvez que você não viu, prismas diferentes. Eu faço isso. Eu tenho um casal que nós estamos agora num tempo de coisas novas. Nós estamos num tempo de recomeço. De muitas coisas novas chegando. E eu estou compartilhando com pessoas pontuais. E ontem mesmo, compartilhando com um casal pontual, um sonho nosso, algo que está para nascer. Gente, foi incrível. Ele deu uma palavra pontual.
Ele falou, olha, façam isso, isso, isso. E eu não tinha visto dessa forma. Então, eu acredito muito que Deus está levantando pessoas com esse tipo de feeling, de olhar. E Zorobabel, então, ele é aquele líder que conduz e ele tem um olhar a mais. E ele fala algo interessante. Também precisam colocar, lá no 5, também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. Eu vou dizer uma coisa para você, os líderes que Deus está levantando nesse tempo, eles vão colocar turbantes limpos na cabeça das pessoas, dos Josués. E turbante fala da cabeça, fala dos pensamentos. Você sabia que o Senhor lava as nossas vestes, mas um do sabão, vamos botar assim, que vai lavar as nossas vestes, que é o sangue do Cordeiro, é Ele que limpa. Mas o veículo que vai usar esse sangue, que vai trazer, é o nosso arrependimento. A Bíblia diz que arrependimento, a palavra-chave de arrependimento é metanoia. E metanoia significa mudança de mente. Então arrependimento não é remorso. Às vezes a gente pensa assim, fiz uma coisa errada, como eu me arrependo. Às vezes até a gente usa arrependimento assim, não devia ter comprado aquela roupa, que arrependimento. Já aconteceu com você comprar uma roupa que você achou linda na hora, você chegou em casa, parecia uma capivara? Tipo assim, meu Deus, por que comprei isso? Nada a ver comigo. Outro dia minha amiga tinha um dinheirinho lá, eu acho que era R$300. E ela está passando uma situação difícil financeira. E aí alguém foi e ofertou para ela R$300. E ela precisava comprar um vestido para um casamento. E umas roupinhas para o dia a dia que ela estava sem. E ela chegou arrasada, falou, eu estou querendo me bater, me segura. E eu falei, por quê? Ela disse, porque eu usei o meu dinheirinho. Comprei um vestido que as moças da loja disseram, tu tá linda. Eu falei, tu acreditou? Quando ela chegou em casa, o vestido ficou horrível nela. E ela disse, não deu para trocar, porque já estava na promoção. Eu falei, o que tu fez? Às vezes nós fazemos, e aí a gente usa, né? Que é arrependimento. O que você está querendo dizer? Não vou mais fazer isso, não é? Não é isso? Próxima vez eu não faço mais. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude. E para um povo, lembra que eu falei que está em um outro lugar, que não é a sua terra, com outro ensinamento, ele precisa ter uma mudança de mente. Ele precisa receber uma cultura nova, a cultura do céu. E os líderes dessa última hora, homens e mulheres que são líderes da sua casa, você é líder de um pequeno rebanho chamado família. Você vai ser aquela que vai apontar turbantes novos para a vida dos seus filhos. Dentro das escolas, eles recebem roupas sujas. Nos relacionamentos, nas amizades. E Deus está falando, eu estou te dando autoridade, filha, para você apontar e liberar turbantes novos. Não é só a roupa que está suja, mas os pensamentos, a vida de pensamento. A Bíblia fala em Provérbios que você é guiado por sua vida de pensamentos. A sua vida de pensamentos guia você. A Bíblia também diz que o homem, assim como ele pensa, assim ele é. Você é aquilo que você pensa. Gente, eu não sou coaching, é Bíblia. Você é aquilo que você pensa. Se você se acha uma coitada que não merece nada, você vai viver assim. Mas se você tem uma imagem equilibrada de si mesmo, e você sabe quem você é, então um turbante novo está sobre a sua cabeça, pensamentos novos. E aí ele fala o seguinte, lá no 5, também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça, e colocaram um turbante limpo na cabeça dele, e o vestiram com roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. E aí, Deus fala uma coisa interessante. Olha só, ele diz assim, lá no 6, então o anjo do Senhor falou assim, se você andar nos meus caminhos, seguir os meus preceitos, você receberá autoridade. Eu tenho orado muito por autoridade nos últimos dias, porque existem coisas no reino de Deus que você só executa com autoridade. Você tem autoridade para fazer aquilo. É igual, eu não sei se acontece com você na sua casa, mas eu e o Telmo, muitas vezes autorizamos a Vitória a fazer algumas coisas com a Bela. Por exemplo, a tarefa é a Vitória que faz com a Bela. Mas a Bela tem dificuldade de submeter a autoridade da Vitória porque elas são irmãs.
Aí precisa eu e o Tamo lá reafirmar. A tua irmã tem autoridade, ela vai te ensinar, respeita ela. Aí o problema é a Vitória. A mais velha fala assim, tá vendo? Aí eu digo, meu Deus do céu. Tá... Aí a outra chora. Mas Deus, Ele está autorizando pessoas que não vão olhar para o seu irmão e dizer assim, tá vendo? São homens e mulheres que vão conduzir os mais novos à presença de Deus. Ele vai derramar autoridade àqueles que têm misericórdia, que têm roupas limpas, turbante, uma nova mentalidade. E Ele está dando ainda uma chave, Ele está falando, olha, o que precede a autoridade é andar comigo. Quando alguém diz, anda nos meus caminhos, Ele não está falando assim, anda naqueles caminhos lá que são top. A Bíblia mesmo diz o seguinte, ensina a criança o caminho que deve andar. É assim que está escrito? É? É assim? Não é. A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Não é é no caminho. Enquanto você caminha nesse mesmo caminho. Outro dia eu estava conversando com o Juninho lá do Teens. E acontece muito isso. E acontece até com a minha filha isso. As mães chegam. Deixa eu te falar uma coisa. A conta chega. A conta um dia vai chegar na sua casa. E elas chegam assim. Juninho, faz alguma coisa. A minha filha está cortando o braço. Está querendo se matar. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. A maior autoridade quem tem é uma mãe e um pai para fazer alguma coisa. Às vezes as mães chegam para a Vitória, ajuda a minha filha. Aí uma conta chegou de uma mãe que talvez largou os filhos na mão de pessoas. Essas crianças foram abusadas, foram rejeitadas, essas crianças foram negligenciadas. Elas chegam nessa idade, elas estão destruídas emocionalmente. E aí você quer trazer para a igreja obrigado e dizer, vai, coisa que você não fazia, que você não faz. Outro dia uma mulher chegou assim, a minha filha precisa... eu postei algo sobre a Vitória e ela falou, que linda, a tua filha lê a Bíblia. A minha filha não lê. Eu perguntei, tu lê? Ela ficou assim, tu lê? Porque o filho faz o que vê o pai fazer e a mãe fazer. O teu filho é um extrato de quem você é. Coisas boas e coisas ruins. Às vezes, outro dia eu vi uma criança desrespeitando o pai de uma forma, gente, que eu fiquei indignada. Mandou o pai calar a boca. E o pai calou. E aí eu fui ver a situação, o desrespeito vem da mãe. A mãe manda o pai calar a boca. Você entende? Então, e é tão interessante que esse é um princípio forte que Deus está falando aqui, ei, se você andar no meu caminho. Ele está dizendo assim, você andar comigo. Se você diariamente andar comigo, você acorda pela manhã e diz assim, Espírito Santo, me ajuda. O meu dia começou, me dá graça, me dá força. Naquela situação, Senhor, anda comigo. Senhor, eu quero andar contigo. Senhor, me ajuda. Entende isso? Se você andar com Ele, e andar com Ele não é vir na igreja, deixa eu falar isso para você. Tem muita gente dentro da igreja longe de Deus. Tem muita gente dentro da igreja que está aqui só porque, que legal, né, igreja. Não entendeu nada. Caminhar com Deus é diariamente. Não é nos domingos, não é no culto. Caminhar com Deus é todos os dias, é fazer escolhas assertivas. É naquela hora que dá vontade de falar mal. Não tem hora que dá vontade de falar mal? Eu também passo por isso, dá vontade. Aquela fofoca fresquinha que ninguém sabe ainda, mas você sabe. A sua língua começa a coçar dentro da boca. Você está louca para dizer assim, é só para nós orar. Não é fofoca, né? É para nós orar. Mas aí o Espírito Santo que habita em você diz assim, eu não quero que você fale nada, eu quero que você guarde essa pessoa. Não exponha ela. E aí quando você, eu guardei, você está caminhando com Ele. Você está perto dEle. Quando o Senhor te peça assim, filha, eu quero que você doe essa roupa. Ai, Deus, é a minha preferida. Pois é, mas eu quero que você doe ela. Mas você vai lá e doa. O seu coração é meu, não está nas coisas. Continua caminhando comigo. Não se esqueça que aquilo que Deus vai fazer é pontual para a sua vida. Eu lembro um dia que Deus me pediu para doar todo o meu guarda-roupa, em 2010, eu acho. Deus falou, foi tão engraçado, porque eu estava na sala, num momento muito lindo com Deus. Sabe quando Deus vem? Porque os nossos devocionais não é todo dia fogo e glória. Tem dias que são mais difíceis.
Mas aquele dia o Senhor veio com toda a glória dele. E eu estava com as mãos levantadas, chorando. E eu falei, como eu te amo, que lindo viver isso aqui. Deus vai, te levanta e doa todo o teu guarda-roupa. Na hora eu falei ao diabo, isso aí é para me acusar, o diabo está aqui para me, sabe, me oprimir. Como é que eu vou doar toda a minha roupa? As roupas. E naquela semana, gente, quem está aqui vai me entender que já passou por isso. Eu estava vivendo uma crise financeira muito grande. Não tinha dinheiro para nada. Era tudo contado e a gente ainda vivia no cheque especial. Entende? Então assim, para te comprar um sapato era preto ou bege. Não podia comprar o vermelho. Não tinha sapato vermelho. Preto ou bege. Porque o preto tu vai usar com tudo. E o bege também. Então não, era nude, né? Então não tinha esse negócio de, eu vou comprar o roxo. Eu lembro que na minha época, nessa época, era moda um escarpão verde cor bandeira. Sabe aquele verde bem bonito, assim, minhas amigas tudo com escarpão verde, eu com preto ou com bege, se ficasse feliz ainda. E aí o meu marido tinha um casamento, meu marido comprou um vestido mais caro, gente, que ele comprou para mim, tadinho. E aquele vestido, ele só faltava assim, ir para a parede pendurado, assim. Era um vestido dos sonhos. Falei, numa loja muito boa lá na cidade. E aí, nessa semana, eu tinha usado o vestido no casamento. E eu pensei, um vestido multifuncional, porque eu vou usar no casamento, vou numa festa, vou usar ele com tudo. E aí, chegou a palavra de doar todo o guarda-roupa. E aí, a primeira coisa que eu fiz chorando foi falar com meu marido, amor, eu estava orando, e aí, eu pensei, eu falo ou não falo? Porque se eu falar, eu vou ter que ser responsável pelo que eu falei. Mas eu ouvi assim no meu coração, doa todo o teu guarda-roupa. Só que assim, amor, eu tô com pena de ti, porque aquele vestido tu fez em 6 vezes. Tipo, tu vai pagar o vestido e não vai estar mais aqui. Ele falou, amor, se Deus falou para te doar, eu quero que tu doe. Eu separei 2 peças de roupa e doei todo o guarda-roupa. Por que eu estou falando isso? Porque algumas amigas minhas naquela época se sentiram muito incomodadas. Elas, será que a gente também tem que doar guarda-roupa? E eu falei para elas o que Deus me ensinou naqueles dias. Algumas renúncias são pessoais intransferíveis. Não viva a renúncia do outro, você pode se machucar. Não viva o que o outro está vivendo com Deus. Ele tem a sua estação e o próprio tempo. Viva aquilo que Deus falou com você. Mas como? Caminhando com Ele. Na própria caminhada com Ele, você vai ouvir coisas pontuais para a sua vida. Você já viu uma pessoa passando vergonha na igreja? Ela não caminha com Deus. Eu já vi gente passando vergonha. Eu digo, sabe a vergonha alheia? Dói em ti. Ela quer viver o que é do outro, mas não combina com ela. Não encaixa com ela. Viva. As renúncias são intransferíveis. Eu lembro quando eu estava indo no presídio, no prostíbulo, cuidando de prostituta e ministrando com as mulheres do presídio, eu nunca cheguei para alguém e falei, na igreja vocês querem ir, lá no prostíbulo ninguém vai. Nunca. Porque o chamado era meu. E Deus ia se encarregar de colocar as pessoas certas no meu lado. Não transfira aquilo que é seu e não busque transferência de ninguém na sua vida. E ele fala outra coisa. Ele diz o seguinte, os meus caminhos e seguir os meus preceitos. O que é? As minhas ordenanças. Aquilo que eu pedi para você. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Coisas que o Senhor pediu. Honra teu pai e tua mãe. Quais são os princípios da palavra de Deus? Você vai ver tantos princípios aqui. Principalmente falando agora de finanças, que é algo que eu não falo muito. Mas a Bíblia é tão clara, né? Tem tantos versículos assim claros, que se você dá da sua primícia, você sabia que a primícia é um princípio? O meu marido escreveu um livro, Seja Homem. Daqui a pouco vai nascer, eu vou escrever o Seja Mulher. Ele escreveu Seja Homem. Aí esses dias ele estava com medo de fazer um exame de sangue. Eu falei, amor, eu vou te dar um livro. Seja Homem. Aí engraçado que ele tirou da caixa o primeiro livro, é a primícia. Ele falou, amor, eu quero te honrar, esse livro aqui, o homem que eu sou, a mulher que você me construiu. Sabe, primícias de coisas na sua vida, coisas que Deus colocou na sua mão.
A Bíblia fala que o pessoal pegava do gado melhor, sabe? Pegava das colheitas a melhor. É a primícia. Muitas vezes a gente vai ofertar ou dizimar, a gente não dá uma primícia, a gente dá o que sobra. Deus sabe, gente. O que é Caim, o que é Abel. Deus conhece. Às vezes Deus vai dizer para você, você trabalha de cabeleireira, alguma coisa, você aprendeu algo novo. Aproveite e doe para alguém a sua primícia, não cobre. Isso aqui eu estou doando, eu estou plantando. Não é só dízimos e ofertas, não. Nos seus relacionamentos interpessoais, na sua família, na sua vida. Pratique a primícia. Teve um ano lá na Abapai, um ano que o Senhor falou comigo, eu não lembro que ano que foi. Se foi 2017, que nós ministramos sobre primícias. Aliás, sobre princípios. Toda quinta-feira era um preceito. Porque nós, como igreja, precisamos ser lembrados quais são esses preceitos. Porque você, quando anda com Deus e obedece o que Ele falou, vem autoridade sobre você. E nós, nos últimos dias, precisamos ser autorizados pelo Senhor. E eu queria que você passasse a página. Depois, aliás, lá no capítulo 4, depois desse processo, no capítulo 3, que você viu essa troca de roupa, essa troca de turbantes, sabe? Esse processo de andar no caminho, de obedecer. Olha o que acontece. Lá no 4. Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Às vezes a gente pode adormecer depois de alguns processos de Deus, mas um anjo vai sempre te despertar. Deus vai sempre usar alguma coisa para despertar. E ele assim, o que você vê agora? Falando especificamente da visão. O que você vê? E ele respondeu, eu vejo um candelabro de ouro maciço, tipo esse aqui, com uma vasilha de azeite em cima, e ao redor da vasilha 7 lâmpadas, e cada lâmpada em 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então eu perguntei ao anjo, o que é isso, meu Senhor? E aí, o anjo fala uma coisa assim, você não sabe? Perguntou o anjo. Falou, não. Respondi, não, Senhor, eu não sei. Lá no 6. Então ele disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Olha isso. Depois você vai ler o desenrolar da palavra, mas Deus está falando algo. Ei, o anjo vai dizer de novo assim para ele, você não sabe. Alguém já falou algo para você e você, o que é? Você não sabe o que é isso. O anjo diz, é tão óbvio. Será que você não sabe o que eu estou fazendo? O Senhor está perguntando hoje para você, será que você não está vendo o que eu estou fazendo na sua vida? Deus tem que perguntar, o que você está vendo? E Ele está falando o seguinte, filha, não é pela tua força, não é pela violência, mas é pelo meu Espírito. É dessa forma que Deus vai se movimentar nos nossos últimos dias. É através do Espírito. Ele falou, não existe montanha tão alta, porque eu posso fazer de uma montanha uma planície. Ele é Deus. E Deus está falando hoje para mim e para você, se renda aos meus processos. Ande perto de mim. Obedeça aos preceitos. E eu vou derramar autoridade sobre a sua vida. E quando eu entrei aqui nessa igreja hoje, Deus falou algo muito forte, que está aqui também. Lá no 8, no 4:8, diz assim, depois eu recebi outra mensagem do Senhor. Olha como o Senhor falou com Zorobabel. E ele diz assim, Zorobabel, lançou os alicerces desse templo e ele completará. Então vocês saberão, olha só, lá no 10, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar e ver o prumo na mão de Zorobabel. A Bíblia fala de prumo, é tão interessante que se você vai ver a maçonaria, né, um dos símbolos da maçonaria é o compasso. Você já viu? E o compasso, ele mede a partir da terra. Ele precisa de algo
que ele tem uma base na terra, então o compasso mede dali. A maçonaria representa isso, né? A mede a partir da cultura terrena. O prumo vem do alto. O prumo não tem contato com a terra. O prumo é segurado do alto e é do alto que o prumo vai estabelecer um padrão. Os líderes desses últimos dias são líderes que estão levantando um prumo e colocando as estruturas em ordem, as estruturas alinhadas ao padrão do céu. E ainda está falando assim, ei, todo mundo aí vai desprezar os pequenos começos, mas não despreze, porque eu vejo um prumo na mão dos líderes desse tempo, para trazer um recomeço. Não recomece sem o prumo de Deus. Não recomece sem o prumo de Deus na sua vida. E não despreze os pequenos começos. Não despreze. Eu lembro, para terminar, essa igrejinha aqui me lembrou muito o nosso começo lá no bairro Renascer. Só que assim, essa igreja está bem bonita. Eu lembro que tinha um gambá que andava assim por cima da armação, não era forrado. Nós não tínhamos estrutura nenhuma. E talvez alguns anos atrás, se alguém entrasse lá dentro e dizesse assim, hã? Só que tinha Zorobabel com prumo na mão. E o Senhor, ele fala assim, eu me alegro, porque tem Zorobabel com prumo na mão. Não é um compasso da terra, é um prumo que vem do céu. Eu vejo Deus hoje estabelecendo um prumo aqui na vida de muitas de vocês. Reordenando seus caminhos. Vai ter muita conversão aqui hoje, muita volta para os caminhos do Senhor. A gente fala, voltei para os caminhos, voltei para a igreja. Não é voltar para a igreja não, é voltar para os caminhos do Senhor. Entende isso? Voltar para Ele. Andar com Ele. Queria que você ficasse de pé. Quero ministrar sobre a sua vida. Tem graça aqui hoje. Tem unção. Tem comida. Tem mesa aqui para algumas mulheres que precisam voltar para Ele. Que precisam voltar a ouvir o Senhor. Quando eu botei os meus pés aqui dentro, Deus falou assim, filha, eu vou estar restaurando relacionamentos de algumas delas comigo. Elas estavam tão vazias, tão longe de mim, eu estou atraindo ela para perto da minha presença outra vez. Ele não te acusa, mas Ele te chama de minha filha. Minha filha, eu quero que você ande comigo, que você me conheça. Quem são essas mulheres hoje aqui? Eu quero orar com você. Queria chamar aqui na frente essas mulheres hoje que precisam desse relacionamento com Deus. Você precisa restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Você já é cristã, você vai na igreja, mas você sente que você está tão desconectada com Deus. Você precisa de águas mais profundas. Você precisa desse prumo que desce sobre a sua vida. Você está vivendo um tempo de recomeço. E você precisa que esse prumo desça sobre você. Que o Senhor realinhe as tuas estruturas. Que Deus realinhe os teus sentimentos, as tuas emoções. Que Deus realinhe a tua família. Que Deus realinhe o teu chamado. Que Deus realinhe aquilo que Ele te chamou a fazer. O Senhor está falando aqui comigo que algumas mulheres aqui, Deus vai colocar Zorobabel na sua vida. Líderes que têm prumos nas mãos. Homens e mulheres têm voz no seu coração. Que vão estabelecer a verdade dEle. O Senhor está falando aqui, sabe por que hoje eu não dei leite? Porque você é capaz de comer alimento sólido já. Eu estou te dando comida sólida, eu estou te chamando para uma mesa, filha, que tem alimentos sólidos e dos quais alguns você nunca provou por medo. Mas eu te dou capacidade para você digerir cada um deles, para você entender a minha palavra. Será que você não vê uma mesa na sua frente? Existem águas aqui que você pode beber. O Espírito Santo está te convidando, vem, vem, vem. Não é porque você é de uma cidade pequena, não é porque você tem uma história difícil. É eu que estabeleço um novo tempo sobre você. É eu que tenho a resposta para você. Vem, vem a mim, vem beber da
De onde? Do seu ventre. Coloque a mão no seu ventre. Do seu ventre. A Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão. Rios de águas vivas fluirão. É do teu lugar de gerar. Do seu ventre. Você tem um ventre. Do seu ventre. Rios de água viva vão começar a gerar. Rios de água viva fluirão. De onde? Do seu ventre. Do seu ventre. Rios de águas vivas fluirão. Do seu ventre. Do seu ventre. Vem, vem a mim. Vem beber da minha água. Vem, vem a mim e nunca mais terá sede. É tão interessante que aquela mulher que foi buscar água junto ao poço, ela se assemelha a muitas mulheres que vêm nos cultos com seus baldes vazios. Muitas mulheres que chegam num culto de mulheres ou num culto de uma igreja com o balde vazio, falando assim: eu vim nesse poço buscar água. Mas ela está tão acostumada a ir nesse poço, não encontrar Jesus e buscar água e tomar, e de repente dá sede de novo, ela volta. Mas um dia Jesus está junto ao poço. Sabe de uma coisa? Essa igreja hoje é um poço. Só que diferente das outras vezes que você veio, Jesus está aqui hoje. E Ele está falando: ei, deixa eu falar com você, mulher. Eu sei que você tem uma história de relacionamentos rompidos, de frustrações. Eu conheço você. Jesus falou tudo para aquela mulher. Ele falou exatamente o que ela vivia. Jesus conhece você. E Ele falou assim: olha, a verdade é que eu quero te oferecer uma água que se você tomar, você não terá mais sede. Mas além disso, filha, essas águas vão fluir de você, se transformar num rio, e elas vão fluir para a vida eterna. Essa água está aqui hoje. Jesus está aqui hoje. Ele sabe tudo sobre você. E Ele está falando: ei, beba da água que eu dou. Não é da água que a Viviane está entregando. Não é água do Will, não é água da Gabriela. É água de Jesus. Quero profetizar sobre São João do Sul. Será que você pode levantar as suas mãos? Você crê? Vamos profetizar sobre essa cidade, sobre os céus dessa cidade. Deus, aqui nessa cidade tem mulheres que te amam, mulheres que amam a tua presença. Deus, eu quero profetizar que essa cidade será marcada por lugares da tua glória vai vir. A igreja dessa cidade vai ser relevante, Deus. Aqui vai ter líderes como o Zorobabel, que vão ter prumo na mão. Aqui vão ter líderes que vão apontar e vão estabelecer turbantes novos, uma nova mentalidade para essa cidade. Senhor, nós queremos que o Senhor mude a história dessa cidade. Faz um avivamento nesse lugar, mexe nas estruturas, faz um reboliço nas famílias dessa cidade, Deus. Eu irei e beberei das suas águas. Diga isso para ele. Sim, eu irei e nunca mais terei sede.
Coloque a mão no seu ventre aí. Você tem um ventre, coloca a mão, isso. Deus deu algo para a mulher que ela gera, não só crianças, mas as mulheres de Deus, elas geram coisas espirituais. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar por cada ventre que está aqui. Primeiro eu quero orar pela infertilidade. Talvez algumas mulheres aqui tenham um ventre estéril. Nós damos uma ordem agora. Ventre, você não é estéril. Você foi criado para gerar. E eu quero, Senhor, orar pela infertilidade na vida das mulheres. Infertilidade espiritual. Em todas as áreas da vida delas, parece que tudo que elas fazem não dá certo. Tem algumas mulheres que têm histórias de fracasso. Elas se movem para um lugar, não dá certo. Tudo é difícil para elas. Em nome de Jesus, nós pedimos para se romper, Deus. Romper nesse lugar. Os úteros espirituais desse lugar. Aquilo que o Senhor quer gerar no meio da igreja. Aquilo que o Senhor quer gerar no meio dessa cidade, Pai. Em nome de Jesus, sobre cada mulher. Aqui estão as suas mulheres. Aqui estão os teus novos recomeços, Pai, para um novo tempo. Enche elas da tua glória, enche elas da tua graça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre você um novo tempo. Um novo tempo. Escuta, você precisa se olhar como Ele te olha. Para de te olhar com o que a tua família diz, com o que o teu marido diz, com o que você diz. Você precisa se olhar do jeito que o céu te olha, no prumo de Deus, como Ele te vê. E Ele diz que você é amada, Ele diz que você é preciosa. O Senhor está te chamando para mais perto dEle. Que esse culto seja inesquecível na sua vida, e que seja uma semente, uma alavanca, uma chave para um novo tempo, uma nova história. Você pode aplaudir a Ele, Ele é digno, Ele é exaltado, a Ele toda glória, a Ele toda honra. Só a Ti, Jesus, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Você pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Ia chamar a pastora aqui. Aleluia. Amém. Pode sentar, amadas. Glória a Deus. Quantos foram abençoadas nessa noite? Amém. Que você leve essa palavra para casa. Que você pratique. Que não basta apenas a gente ouvir. A gente tem que praticar. E como a pastora disse, não despreze os pequenos começos. Né? Para quem caminha com a gente, sabe que essa igreja é um milagre, pastora. Essa igreja aqui, o pastor, meu esposo, né? Para quem não sabe, ele trabalhava fora. E de um dia assim para o outro, Deus disse assim, para tudo, sai do teu serviço e vai fazer a igreja. E daí você pensa, nós, né, temos 3 filhos. Um bebê agora está com 2 anos, mas na época não tinha nem 1 ano. Como assim? 50 membros, sair do serviço e construir. Só que Deus disse, vai, que não vai te faltar nada. Queridos, em 6 meses a gente fez. E eu digo para você assim, que não faltou nada. Sabe, uma coisa que me marcou muito nos 6 meses, como Deus foi fiel. Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava tomando banho. E o Isaac tinha só 2 fraldas. E eu, orando embaixo do chuveiro, eu disse, Senhor, o Isaac tem só 2 fraldas. Querida, na mesma hora que eu terminei de pensar, que eu falei para o Senhor, o meu esposo bateu na porta e disse assim, Vanderleia, tem uma moça aqui no telefone que quer saber qual é a fralda que o Isaac usa. Qual é o tamanho da fralda? Queridos, eram detalhes assim mínimos. Mínimos, eu dizia assim para o Alex, só tem mais uma lata de azeite. E quem conhece o pastor Alex sabe que ele é um homem de oração. Ele olhava para mim muito tranquilo. A mulher não, né, mais brava, né? E o homem parece assim que ele consegue levar mais, né? Eu disse, amor, só tem mais 1 quilo de arroz. Ele disse assim, eu vou lá falar com o pai, não te preocupa. E eu ficava assim, né? Assim, meu Deus do céu. Amadas, não dava 1 hora. Chegava uma sexta, chegava um irmão que ligava. Essa igreja é um milagre. Só que sabe o que é mais um milagre? Que não é a gente contar um testemunho quando essa igreja estiver toda pronta, estiver forrada, né, fazer tudo o que a gente quer fazer.
é que daí a gente acaba esquecendo os pequenos milagres que Deus fez durante a caminhada. Então não esqueça aquilo que o Senhor tem feito com você. Não esqueça os pequenos milagres, não esqueça os pequenos começos. Amém? Glória a Deus. Pastora Vivi, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, honrando. Essa é uma igreja que ora pela tua casa, pela tua família. Que o Senhor guarde você, o pastor Telmo, né, e as suas filhas e a igreja. Amém? Glória a Deus, amadas. Nessa noite, vamos ofertar? Vamos. Você que... pastora, eu não trouxe nada, não tem problema. Mas você que trouxe, eu gostaria que você pegasse uma semente. Né? A pastora Vivi não cobrou nada, eu nem falei com ela sobre isso. Porque quem também anda com a gente sabe que o pastor Alex não traz ninguém aqui que cobre. Então eu nem precisei falar com isso com a pastora. Mas é dever nosso, como igreja, plantar. Porque aquele que planta, colhe. E a gente sabe, né, que a pastora Vivi, todo o ministério que veio são uma terra fértil. Amém? Então vamos se colocar em pé, mas se você não trouxe, eu queria que você viesse da mesma forma aqui para a nossa diácona te ungir. Você pegasse na sua mão e você que não tem nada, levantasse a sua mão para o alto da mesma forma. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as tuas filhas, Pai, com uma semente, Senhor. Com uma oferta, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida delas, que o Senhor venha abrir as portas, Pai. Que o Senhor venha derramar 100 vezes mais, Senhor. Que o Senhor venha prosperar elas, em nome de Jesus. E da mesma forma, Senhor, aquela que não tem, Pai, que o Senhor venha abençoar também. Porque o Senhor conhece o coração, Senhor. Aquela que está atrás de uma porta de emprego, Pai. Entra com provisão, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém? Querida, vem aqui na frente. Mesmo que você não tenha, vem aqui para a diácona te abençoar.